Graça e paz, querido, que a graça do Senhor seja sobre todos, amém? Animados para o último dia? Hoje nós vamos até Apocalipse, hein? Já estamos aí passamos da metade da Bíblia, né? Agora nós vamos até Apocalipse. Tomara que funcione tudo hoje direitinho, né? Que assim a gente consegue chegar lá. Eu coloquei ali o quadro do 400 anos depois, porque eu queria enfatizar uma coisa que é importante que vocês saibam. Nesse período, qual é mesmo o último livro do Antigo Testamento? Neemias. Depois que Neemias veio e tudo se instalou lá, ficou tudo direitinho, não houve mais no reino de Judá, né, que novamente, na realidade, não se tornou mais um reino, porque nenhum descendente de Davi se assentou mais no trono depois que eles voltaram do cativeiro. Eles tiveram que esperar o filho de Davi, Jesus Cristo, vir. E mesmo assim eles não o reconheceram como rei. Então eles estão esperando até hoje o Messias, tá? Desde a época de Neemias não sentou mais rei nenhum. Eu falei com vocês ontem que teve o Império Grego com Alexandre o Grande, lembra? A Grécia é que dominava, depois o Alexandre morreu e aí se levantou Roma. Roma dominou e quando Jesus nasceu, quem dominava o mundo era Roma. Então, depois, no ano 70 depois de Cristo, a Jerusalém outra vez foi invadida, queimada, detonada. Os israelitas, os judeus no caso, né, se espalharam por toda a terra e só voltaram para o que hoje é a terra de Israel em 1948, dia 5 de maio, por causa do voto de um brasileiro. Tá? Essa é a história de Israel desde aquela época até agora. Então é importante que vocês tenham essa noção. Não teve mais reino, teve domínio de impérios. Tá? Por isso que eu até voltei aqui para mostrar para vocês. Aí nós falamos sobre o nascimento de Jesus, falamos que Jesus Cristo cresceu, fez os seus milagres. Depois ele, hoje está bom demais, né? Morreu e ressuscitou. Paramos aí, certo? Jesus morreu e ressuscitou. A sequência disso foi que Jesus, depois de ressuscitado, ficou 40 dias aqui na terra. Durante esses 40 dias, ele aparecia para um, aparecia para outro, apareceu para Tomé, porque Tomé não acreditava que ele tinha ressuscitado. Então, Jesus fez questão de aparecer para ele no momento, para eles, especialmente para Tomé, no momento em que eles estavam de portas fechadas, para mostrar que ele havia ressuscitado de fato. O que nos dá um gancho, né, gente? Para a gente saber qual será o nosso corpo quando nós tivermos o corpo glorificado, porque o nosso corpo será igual ao corpo de Jesus. Então, nós não teremos limitação de parede, porque Jesus atravessou uma parede para entrar dentro daquela sala que estava de portas fechadas. Não teremos limitação de espaço, de tempo, nada disso. Será um corpo completamente diferente, igual ao corpo de Jesus. Aí Jesus ficou 40 dias aí. Antes de Jesus subir ao céu, ele falou essas palavras. E eu queria que vocês lessem. Vamos lá? Vocês vão ler, tá? Então, 1, 2, 3, bem forte. Vamos lá? Muito bem. Uma palavra importante para vocês memorizarem nesse versículo é a palavra que eu destaquei ali. Qual é? Testemunhas. A palavra testemunhas, no grego, é de onde se origina a nossa palavra mártir. Por exemplo, Tiradentes foi um mártir. Por que ele foi um mártir? Porque ele morreu por uma causa. Tá? Então, essa palavra testemunha significa que você está disposto a defender a sua fé de uma forma radical. O que seria uma forma radical? Até que seja preciso você morrer por causa disso. Isso é ser testemunha dentro desse contexto. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas, ainda que seja preciso morrer por causa disso. É claro que isso falado aqui no Brasil tem uma conotação diferente. Por quê? Porque aqui nós não somos perseguidos, né? Mas quando você vai lidar com uma igreja que eles gostam de ser chamados de igreja gloriosa,
A igreja sofredora, que nós conhecemos como igreja perseguida, eles gostam de ser chamados de igreja gloriosa. Não gostam de ser chamado de sofredora, nem de perseguida, porque esses irmãos que fazem parte desse grupo de cristãos perseguidos por amor ao evangelho, eles são extremamente felizes. Nós tivemos lá em Belo Horizonte um casal que fugiu do Egito para não ser mortos. E eles vieram para o Brasil e adotaram o nome de José e Maria, né, o casal, com uma filha de 12 anos. Eu não conheci o marido, mas conheci a mocinha de 12 anos e a Maria, né? Então perguntaram para ele do que ele mais sentia falta aqui no Brasil. E ele disse, da perseguição. Por quê? Porque ele falou assim que lá, a vida deles era uma vida assim, ou você é crente, ou você é crente. Entendeu? Não tem meio termo, não dá para ser crente meia boca, crente descompromissado. Ali você sabe que quando você aceita a fé com risco de morte. E tudo bem, afinal eu aceitei a fé. E eles vivem debaixo dessa ideia. E a graça de Deus sobre eles é derramada de tal forma que eles sentem aquilo que nós lemos no livro de Atos, alegria em sofrer por amor a Cristo. E não é masoquismo, é uma alegria em saber, em se considerar digno de padecer por amor a Cristo. Um casal pediu para o diretor da MAIS é uma sigla, Missão de Assistência à Igreja Sofredora. O diretor esteve lá na nossa igreja e ele estava contando de um casal. Ele pregou em um determinado lugar e o casal veio pedir oração pelo filho de 16 anos que estava preso. Então ele falou assim, sim, vocês vieram pedir oração para que ele seja liberto? Não é isso. Ele está lá preso, mas ele já ganhou 168 pessoas para Jesus. Nós queremos que ore para que ele fique mais firme, para que ele fique mais forte. Entendeu? É assim o nível deles. Não é crentinho meia boca, é crente sabendo que tudo bem. O filho vai morrer, tudo bem, desde que o evangelho do Senhor seja anunciado. Isso é ser testemunha. Tá? Se a perseguição vier ao Brasil, só vão ficar de pé as testemunhas. Pessoas descompromissadas, pessoas que só vêm na igreja para fazer número, ou porque alguém vai me pressionar, minha mãe está me obrigando, meu marido vai reclamar. Esse tipo de gente cai tudo. Só fica de pé as testemunhas. Isso é fato. Agora, nós não somos testemunhas porque nós queremos ou por nossa própria força. O Senhor Jesus começou ali dizendo, vocês receberão poder. Sabe o que essa palavra poder significa? É a mesma origem da nossa palavra dinamite. No grego é dínamos, que é a mesma origem da nossa palavra dinamite. Ou seja, vocês vão receber uma bomba em cima de vocês. E vocês, com essa bomba, vocês vão estar aptos para ser minhas testemunhas, ainda que seja preciso dar as suas vidas. Todo mundo entendeu o que é ser testemunha? Todo mundo entendeu o que é poder? Não é para ficar falando em línguas e voando aqui dentro da igreja, não. É para ir, anunciar, testemunhar. E esse testemunhar, você não precisa esperar ser perseguido. É você ser testemunha do Senhor no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua casa, principalmente, né? Isso é ser testemunha. Ainda que o diabo venha contra mim com todas as suas forças, sou testemunha de Jesus. Ainda que venha a perseguição do governo, sou testemunha de Jesus. Sou de Jesus. Eu tenho uma dinamite dentro de mim que me capacita a ser testemunha. Isso é igreja. Tá? Então, se você pertence à igreja, você tem que, no mínimo, buscar esse padrão de vida para você, porque foi isso que Jesus ordenou. Amém? Muito bem. Agora, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu quero mostrar para vocês aqui no mapa, esse esquema aqui, ó. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Isso aqui é o mapa de Israel, aquele que vocês viram lá do Antigo Testamento, tá? Lembra de Samaria? Aonde morou, então, morava uma mulher samaritana, aonde era o reino de Israel, o reino do norte. Agora era toda a região chamada de Samaria, capital Samaria também, pequenininho aqui, ó. A capital continuava Samaria, mas toda a região foi conhecida como Samaria, porque era o lugar onde moravam os samaritanos que tinham vindo lá da Assíria para cá e daqui para lá, enfim. Aqui moravam os judeus, região onde era antes o reino de Judá, passou a ser chamado de Judeia, tá? Quando eles voltaram do cativeiro. Então, Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, tá com N porque tá em espanhol isso aqui, tá, gente? Jerusalém,
Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que ele não mencionou Galileia especificamente, que era a parte mais norte? Porque a Galileia, ela era chamada de Galileia dos gentios. Então, eu já tinha falado para vocês, né, que os judeus, quando eles iam fazer negócios com os gentios aqui, judeu gosta muito de dinheiro, né? Então, quando eles iam fazer negócio com os judeus aqui, eles saíam daqui de Jerusalém ou dessa região e ia por um caminhozinho que tinha aqui do lado do Rio Jordão até chegar na Galiléia. Era bem longe. Mas Jesus saiu daqui e passou direto, porque a Bíblia diz que era ali necessário passar por Samaria. Nazaré, olha aqui Nazaré, era o lugar onde Jesus foi criado, uma vilazinha pequenininha que ficava na Galiléia, tá? Aqui Cafarnaum e alguns lugares que são bem conhecidos da gente. Então Jesus andou por toda essa região aqui, tá? Andava para cá, para cá, para cá, para cá, a pé, mas era por aí. Jesus nasceu aqui em Belém, ó, Belém aqui, pequenininho, tá? Aqui em Betânia morava Marta, Maria e Lázaro, aqui Jericó, aqui Rio Jordão, Mar Morto, enfim. Só para vocês terem uma ideia, assim, dos lugares bíblicos, tá? Então, quando Jesus falou, sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como um pouco mais longe na Judéia, e Samaria, Jesus mencionou Samaria, porque Samaria era um lugar onde os judeus não gostavam, né, de passar, achava que eles eram indignos e tal, mas Jesus fez questão de mencionar Samaria. E depois os confins da terra, que seria então o lugar onde os gentios ficavam. E a promessa que Jesus fez de que eles seriam cheios do Espírito Santo acabou se cumprindo no dia de Pentecoste, Atos, capítulo 2, né? Você estiver aí acompanhando com a sua Bíblia, Atos capítulo 2, nós vamos ver que eles estavam todos reunidos num cenáculo. O que era um cenáculo? Era uma sala, como a sala da sua casa, a sala da minha casa. Só que era uma sala bem grande, uma sala onde cabia 120 pessoas. E era nessa sala que eles estavam, quando eles ouviram um som. O pessoal às vezes fala assim, de repente deu uma ventania. Não deu uma ventania. Foi só um som como de um vento impetuoso e veemente, né? E nesse momento, eles foram cheios do Espírito Santo. Um olhava para o outro e via em cima da cabeça do outro língua de fogo. E um via isso na cabeça do outro. E essa língua de fogo foi o Espírito Santo, então, que desceu sobre eles e os capacitou a falar em um outro idioma naquele dia. Por quê? Quem é que lê para mim Atos 2:5? Judeus de todas as nações estavam em Jerusalém, porque era o dia da festa de Pentecoste, tá? Fazia 10 dias que Jesus tinha ido embora. Jesus ficou 40 dias andando vivo. Depois ele foi para o Monte das Oliveiras, deu as últimas instruções, como nós vimos no slide ali passado. Depois ele foi embora para o céu. E antes de ir embora para o céu, é importante a gente frisar aqui. Depois que ele foi embora para o céu, apareceram 2 anjos. Eu imagino que ficou todo mundo olhando para cima, e quando eles baixaram a vista, eles viram 2 anjos. E os anjos disseram assim, varões galileus, significa que eles eram da Galileia, e estavam ali com Jesus. Eles eram lá do norte, né, do país. Varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar, assim como para o céu o vistes ir. Então, desde então, criou-se em todos os cristãos de todas as épocas uma expectativa de que Jesus vai voltar. Ele prometeu. Você pegar sua Bíblia, a parte do Antigo Testamento, você vai ver, como eu já falei aqui, a maioria das profecias já se cumpriram. Falta pouco agora. Só falta Jesus voltar, porque o resto a gente já está vendo cumprir tudo, né? Então, a gente tem que estar preparado. Então, nesse dia de Pentecostes, Pentecoste significa penta, 50, né? Então, 50 dias depois que Jesus tinha ressuscitado, 10 dias depois que ele tinha ido embora, porque ele ficou 40 dias vivo, aconteceu a festa de Pentecoste. E na festa de Pentecoste, os judeus vinham, todos os judeus de todas as partes vinham para celebrar
em Jerusalém. E todos estavam lá. De repente, os 120 estavam dentro de uma sala, foram cheios do Espírito Santo, ficou todo mundo muito confuso. Que barulheira é essa? Que barulheira é essa? E quando esses crentes saíram de dentro da sala e vieram para o meio do povo, cada um falava um idioma diferente. Colocando aí dentro do que a gente conhece, um falava russo, outro holandês, outro inglês, outro português não, porque ainda não tinha, né? Mas outro latim, outro grego, outro chinês, outro, entendeu? Eles falavam vários idiomas, outro aramaico, tudo quanto é idioma que, de modo que o que aconteceu foi uma coisa estranha, porque todos eles, diz a Bíblia, ouviam falar em sua própria língua, eles entendiam falar das maravilhas de Deus. Então, aquele que estava lá, sei lá, na China, né, porque a China é um país milenar, eles ouviam em chinês a pessoa que tinha sido cheia do Espírito Santo falar. Então, as maravilhas de Deus foram proclamadas em todas as línguas representadas ali naquele lugar, no dia da festa de Pentecoste, tá? Aí, eu quero trazer de volta a vocês o que eu falei lá no comecinho, quando nós começamos a nossa aula de Antigo Testamento. Eu falei para vocês de uma força centrípeta, que era o desejo de Deus para Israel. Quem lembra? Deus falou que queria que Israel fosse uma luz para os gentios, de tal modo que todas as nações olhassem para Israel e viessem, procurassem Israel para conhecer a manifestação do poder de Deus, tá? Aí Israel, infelizmente, falhou. Porém, no dia de Pentecoste, isso aconteceu. Porque no dia de Pentecoste, todas as nações representadas estavam em Jerusalém. E aí o Pedro que tinha negado Jesus, o Pedro que tinha pisado na bola, mas ele tinha sido cheio do Espírito Santo, transformado pelo poder de Deus. É uma coisa que eu acho lindo, né? A pessoa pode ser enrolona, malandra, bandida, pode ser o que for. Foi cheio do Espírito Santo de Deus, já vira logo pregador. Foi o caso de Pedro. Quando Pedro viu que estava todo mundo dizendo, vocês estão bêbados? Eram umas 9 horas da manhã. Vocês estão bêbados? Não estamos bêbados não, nessa hora do dia. Então, o que está acontecendo? Pedro se levantou, subiu lá numa banquetinha, falou assim, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. E ele fez um grande sermão ali explicando, falando tudo. E quando ele acabou de falar, 5.000 pessoas aceitaram a Jesus. Se renderam aos pés do Senhor, né? Então, muita gente se converteu. Isso aconteceu, mas em um momento só, porque tinha gente lá de todas as nações. Mas, na realidade, o que aconteceu de interessante foi depois. Que aí aconteceu o que a gente chama de força centrífuga. Por quê? Porque Jesus falou que era para eles ficarem em Jerusalém. Né? Que a partir de Jerusalém, tudo bem, ficaram lá. Capítulo 2, você vai ver. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E eles lá, todo mundo em Jerusalém. E Pedro pregava e mais 3.000 almas se converteram. E Deus abençoando. Estava, glória a Deus, aleluia. Só que não foi para isso que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo para sair, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus para outras pessoas. Então, Deus resolveu dar uma forcinha. Aí você abre no capítulo 8, os primeiros 4 versículos, você vai ver que levantou-se o quê? Quem achou? Capítulo 8. Uma grande perseguição contra o povo em Jerusalém. E a partir dessa grande perseguição, diz na sequência que aqueles que foram dispersos, porque começou a perseguição, por todo... Gente, tem gente que, está perseguindo, vou disfarçar que não sou crente. Eles não. A Bíblia diz aí que por onde eles iam, eles anunciavam o Evangelho. Graças a esses crentes que não foram covardes, você e eu conhecemos Jesus. Amém? Graças a esses crentes que não foram covardes, você e eu conhecemos Jesus. Porque por onde eles foram dispersos, diz a Bíblia, eles falavam do Senhor Jesus. Então, o que a gente chama de força centrífuga.
aquilo que Deus queria fazer com Israel, não deu. Mas eu disse para vocês que Deus está desde o Éden escrevendo uma história só. E essa história veio, Israel falhou. Foi para o cativeiro, voltou enfraquecido. E já não tinha mais condição de continuar aquilo que Deus queria. Então o que Deus fez? Deus deu um tempo para Israel. Você vai ler isso lá em Romanos, capítulo 11, tá? Romanos, capítulo 11. A Bíblia fala que Deus deu para Israel um espírito de profundo sono. O que é isso? Deus meio que parou, estagnou Israel no tempo. Nós estamos vivendo um hiato na história da humanidade, que foi criada pelo Senhor, porque Deus está escrevendo uma história e o plano de Deus não pode ser frustrado. Israel falhou, o diabo conseguiu levar Israel para a idolatria, para o pecado, mas o plano e a história de Deus continua sendo escrita. Então o que Deus fez? Deus inseriu na história, deu um tempo para Israel, colocou neles um espírito de profundo sono. Eles não reconheceram Jesus. João 1,12. Veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Mas a todos quantos, todo o resto, gentios, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Quem são esses outros? Nós, igreja. A igreja entrou na história e ela está na história até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o tempo da igreja terá terminado e Deus voltará a tratar com Israel. Então Israel não deixou de ser o povo escolhido de Deus. Nós só estamos vivendo um hiato, um tempo, um espaço aberto na história onde Deus inseriu a igreja. E aí quando Deus inseriu a igreja, Ele mudou a tática. Ao invés de força centrípeta, Ele agora faz uma centrífuga. Ou seja, Ele nos enche do seu Espírito e diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso para mim é fantástico. Ide por todo mundo, mas vocês não vão sozinhos, não. Vocês vão cheios do Espírito e eu vou estar com vocês. Então, gente, nós precisamos pegar esse espírito do Evangelho para a gente viver uma vida cristã mais abundante do que aquilo que a gente está acostumados, tá? Agora, uma outra coisa interessante ali, em Atos, capítulo 13 e versículo 1, nós vamos ver a questão da obra missionária que começou. Como foi que começou? Porque em Atos, eles foram todos dispersos, certo? Foram todos dispersos. Mas, em Atos 13, oficializou-se a obra missionária na igreja entre os primeiros cristãos. Me chamar de igreja primitiva, os teólogos não andam gostando muito desse termo, porque primitivo dá a ideia de homem das cavernas, né? Então, a ideia que a gente costuma falar mais assim é os primeiros cristãos, né? Então, a missão começou na igreja. Olha que coisa linda que diz aí em Atos 13, versículos 1 e 2, que tinha um grupo de pessoas orando e jejuando. E aí, no meio dessa oração e jejum, o Espírito Santo falou: apartai-me a Saulo e Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. No capítulo 9, houve a conversão de Saulo de Tarso, que mais tarde, na realidade, Saulo e Paulo é a mesma coisa. Um nome é em hebraico, o outro é em grego. Saulo seria Saul em hebraico, tá? É a mesma coisa, Saulo, Saul. E em grego é Paulo. Então, depois, a partir de um determinado ponto, ele vai sendo chamado de Paulo, né? Mas é a mesma coisa, um em hebraico e outro em grego. Então, a conversão dele se dá em Atos capítulo 9. Quando chega no 13, né? Não dá tempo da gente passando com detalhes, mas quando chega no 13, começa então a obra missionária na igreja primitiva, com Saulo e Barnabé.
O Espírito Santo chamou por nome. Então é importante a igreja ter esses momentos de jejum, de oração coletivos, para que haja liberdade de o Espírito Santo apontar nomes. Vocês lembram que Josias foi falado, o rei Josias, foi falado o nome dele 300 anos antes dele nascer? Nós vamos ver também Ciro, aquele que nós falamos ontem, que liberou os hebreus para voltar para casa. O nome dele foi falado por Isaías 150 anos antes dele nascer. Pelo nome, Ciro, meu servo. Deus chama ele assim, Ciro, meu servo, eu vou fazer, ainda que tu não me conheças. Deus fala assim, através do profeta Isaías. Então, Deus chama pessoas pelo nome. Então, é importante que você esteja junto, unido, coeso como igreja, para que a gente veja o Espírito Santo falar mais vezes, chamando pessoas pelo nome, para dar atividades para essas pessoas pelo nome. Porque Deus ainda faz isso. A gente é que às vezes não recebe porque não crê ou não se coloca na posição, tá? Então essa foi a ação da igreja. Uma outra coisa interessante, na igreja... Opa, peraí um pouquinho. Isso aí é um vídeo que eu vou passar para vocês já já. Mas eu queria enfatizar uma coisa, antes desse vídeo, sobre a questão... A igreja primitiva, presta atenção, ela era uma igreja muito generosa. Guarde essa palavra no seu coração, generosidade. Generosidade na igreja, no meio da igreja, é um tesouro. É algo que Deus estende sua mão para abençoar pessoas generosas. E quando eu falo em generosidade, eu falo em generosidade em todos os sentidos. Generosidade um com o outro, ser bom um com o outro, ajudar um ao outro, se voluntariar para fazer alguma coisa, sabe? Ser aquela pessoa útil na obra de Deus e também generosidade quando se trata de dízimos e ofertas. Eu pertenço a uma igreja hoje, que é uma igreja é conhecida na cidade de Belo Horizonte como uma igreja generosa. É uma marca da igreja, a Oitava Presbiteriana de Belo Horizonte, a marca dela é a generosidade. Para vocês terem uma ideia, um dia, o pastor Jeremias, para quem não conhece, se você quiser conhecer um pouquinho do perfil dele, que ele é uma pessoa fantástica, não é porque está sendo hoje meu pastor, eu já o admirava antes, procure lá Jeremias Pereira no YouTube, você vai, não agora, depois, no YouTube você vai encontrar o pastor Jeremias, ele é uma figura, ele anda, parece aqueles turistas antigamente, sempre camisa florida, ele é uma pessoa muito extrovertido, muito dado e tal. Um dia, o pastor Jeremias sonhou com uma mulher banguela rindo para ele. Da igreja de um amigo dele lá no Nordeste, que ele tem muitos amigos em tudo quanto é canto do mundo, né? Ele tem amigos. E uma banguela rindo para ele lá num determinado lugar. Ele acordou e ligou para o amigo dele nessa cidade e falou assim, varão, ele fala assim mesmo, varão, santo varão, quantas pessoas banguelas tem na sua cidade? Ele falou assim, ó pastor, não era uma cidade muito grande, ele falou assim, ó pastor, deve ter umas 300. E ele falou assim, pois pode mandar fazer dentadura para todo mundo, que nós vamos pagar. E o irmão mandou fazer dentadura para todo mundo. O povo estava rindo à toa. O povo estava rindo à toa. E aí ele vai e conta para a igreja. Irmão, sonhei que tinha uma mulher banguela rindo para mim. E eu já liguei para o meu amigo para fazer 300 dentaduras. E nós vamos pagar. E os irmãos dão risada, como vocês riram, e pagam. Isso é generosidade, não é nem a igreja dele. É lá num canto do Nordeste, que eu nem sei onde que é. Entendeu? Então, ele é assim. Chega no dia, na pandemia, ele arrecadou muitas cestas. Sabe para quem que ele dava? Para os lixeiros. Eu nem sei se fala assim, gente, desculpa. É o termo, o pessoal da limpeza da rua, que seja. Garis, pronto. Ele dava para os garis. Pessoal que varre rua, pessoal do caminhão, todo mundo já conhece ele. Porque ele é um pastor generoso. Agora, ele não é rico. Ele faz como representante da igreja. E ele chega lá e é o seguinte, irmão, nós precisamos dar. Vamos dar taxista. Taxista na pandemia estava sofrendo demais. Pois ele chamou os taxistas, fez um estacionamento só de taxista, deu cesta para todos eles. Ele deu como representante. Mas quem deu foi
A igreja. A igreja tem uma marca de generosidade. A igreja tem a Aviso, que é a Associação Wilson de Souza, que foi um pastor antigo que passou por lá. Lá tem a comissão dos diáconos. Quando chega um pobre na igreja, uma pessoa realmente carente, a comissão dos diáconos vai na casa da pessoa, vê qual é a condição dela. Se de fato for verdade, como aconteceu com 2 mulheres lá, uma de cadeira de roda, uma cadeirante, e uma outra, e a irmã dela, viviam sozinhas, 2 irmãs solteiras numa casa. Conta de luz já estava atrasada, não sei quanto tempo, conta de água, e elas naquela situação. E eles, a comissão de diáconos foi lá, olhou a situação, perguntou como é que não é e tal. Bom, então, a partir de hoje, vocês não se preocupem mais com água e luz, porque a igreja vai bancar para vocês. Cadeira de roda está precisando? Vamos fazer um apelo. Chega lá na igreja, gente, quem tem cadeira de roda? E o povo dá. Sabe o que é isso? Generosidade. A marca da igreja é generosidade. Além de dízimos e ofertas. Quando chega uma pessoa lá com um projeto, como a Edmeia Williams, eu estava até falando dela hoje para a pastora, mulher de Deus, tem um projeto fantástico no Rio de Janeiro, no morro, acho que é Morro Dona Marta, né? Que ela conseguiu eliminar praticamente a zero a violência lá. Ela chega lá na 8ª igreja, ela prega, o povo ama ela de paixão. Vamos tirar uma oferta lá para o projeto do Morro Dona Marta. Chove dinheiro. O povo é rico? Não necessariamente. O povo abre a mão porque o povo é generoso. Você entendeu? Então, você precisa pedir ao Senhor que dê para você esse coração generoso. Generoso para os irmãos, generoso para com a igreja, para com os projetos da igreja. A pastora falou aqui, quem vai trazer um bolo? Era para estar de bolo até o teto. Entendeu? Não sei quanto veio, tá, gente? Estou falando de língua grande aqui. Para estar de bolo até o teto pela quantidade de pessoas. Não interessa se a pastora vai notar meu bolo ou não. Vou levar, porque eu sou generosa. Foi um apelo feito. Eu quero contribuir. Vamos tirar uma oferta. Eu não tenho muito dinheiro. Estou igual a viúva, só tenho 2 moedinhas. Mas está aqui minhas moedinhas. Para a glória de Deus, não é para a pastora. É para o Senhor. Porque quem retribui a generosidade é o Senhor. Coloque isso na sua cabeça e também no seu coração, tá? Então, a gente tem que fazer isso com fidelidade. Eu conheço um irmão que ele fez um desafio com o Senhor. Eu escutei o testemunho dele na televisão. Ele falou assim, irmãos, eu dava 10% de dízimo. Aí eu resolvi fazer uma prova com Deus. Aumentei para 15%. Fiz mais prova com Deus, aumentei para 20%. Enfim, no dia que ele estava dando testemunho, ele estava dando 50%. Porque Deus estava abençoando ele estava conseguindo viver tranquilamente com 50% dele. Não é porque ele estava na fé, vivendo, não. Ele estava vivendo bem, então ele dava 50%. Tá? Não estou falando para você fazer isso exatamente, foi uma experiência dele. Mas eu estou falando para você que lá em Malaquias 3,10, o Senhor fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é para dar lá, dê na igreja que te sustenta espiritualmente. A igreja que te alimenta espiritualmente. A igreja que te socorre em oração. É essa igreja que tem que receber seu dízimo e a sua oferta. Então você dá. E aí diz lá, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então você dá e você não é que eu vou dar para que Deus me dê. Não é isso. É você dar crendo que o Senhor não vai deixar faltar. E aí a bênção do Senhor vem sobre sua vida. É automático, gente. Mas eu ouvi falar que pastor não está trocando de carro com os dízimos da gente. Problema dele. Porque você faz a sua parte, o dízimo é entregue na igreja, mas quem administra são os homens, mas a conta é com o Senhor. A bênção sobre a sua vida é com o Senhor. Gente, eu já escutei tanta história de dízimo. Eu já passei por muitos pastores. Porque a minha igreja, de origem, trocava de pastor. Teve uma vez que eu tive 3 pastores em uma semana. Trocava assim. Então, de vez em quando, a murmuração corria solto. Nunca me deixei contaminar. O meu dinheiro eu dou para o Senhor. O que o pastor faz ou deixa de fazer é problema dele. Embora nós creiamos que a maioria sejam muito fiéis na administração. Lá, pelo menos na 8ª igreja do meu dízimo, eu fico feliz. Porque toda hora sai um resultado. De vez em quando ele pega o celular, coloca lá no microfone para a gente ouvir. Meu pastor, muito obrigado. Recebeu... Furou o poço, aquele poço aqui, agora nós temos água, a população está feliz. E a gente glorifica o Senhor de pé.
Porque o Senhor tem feito grandes coisas e a 8ª igreja é responsável por isso, entendeu? Então a igreja, quando ela estende os braços, quando ela recebe recursos, ela pode estender os braços para muito mais longe. Aí eu digo que a igreja é um povo. Ela tem que ser um povo, estender seu braço para lá, o outro para lá, o outro para lá, abençoando vidas, abençoando a comunidade, sendo um baluarte de Deus no lugar que ela foi plantada. E como que se faz isso? É com vocês. É um grupo unido, coeso, que não murmura, contribui e sabe que está dando para a obra do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E não seja como aquele... Ou melhor, seja como aquele irmão, até contei para umas pessoas aqui, que ele ganhou um porco. Aqueles lugares onde os irmãos dão dízimo com coisas, né? Com galinha, com ovo. Então, as pessoas recebem, dão uma parte para o pastor, porque é a porcentagem que eles calculam, né? Então, o irmão ganhou um porcão bem grande, né? E ele estava lá com a faca, calculando o dízimo do porco, para ele levar para o pastor, né? E punha a faca aqui, mais para cá, mais para cá. Aí o diabo falou, aí ele falou assim, vou cortar aqui. Aí o diabo falou na orelha dele, tudo isso? Aí ele falou assim, cala a boca, diabo, senão eu dou o porco inteiro. Entendeu? Então você faz assim, quando você estiver tirando, separando seu dízimo, às vezes dá vontade de arredondar, né? Deu, sei lá, R$150,22. Aí você quer arredondar para 125, alguma coisa, 130. E o diabo fala, vai dar tudo isso, ó, cala a boca, senão eu vou dar 200. Então sai para lá, né? Senão o prejuízo é seu, porque eu vou dar mais. Então seja essa pessoa firme, compromissada com o Senhor, tá bom? E também fiel, viu, gente? Não dá dízimo só quando você recebe 13º salário, não. Dá o dízimo fielmente. Sabe essa cadeira boa que você está sentada aí? Custou dinheiro. Essa luz que está iluminando? Custou dinheiro. Esse negócio bonito que está passando ali, ó, custou dinheiro. O som bonito que sai, custou dinheiro. Está fresquinho? Custou dinheiro. E custa. Então, entenda isso e contribua para a obra do Senhor, com generosidade. E você vai ver Deus trabalhando na sua vida de uma forma espetacular. Amém? Muito bem. Agora, voltando, uma outra coisa importante na igreja primitiva, que é a igreja dos primeiros cristãos, era o fazer discípulos. Era incrível como não tinha esse negócio, não, vai pregar o evangelho, então vai o pastor, o líder do evangelismo, o líder não sei da onde, eu sou só um crentezinho, não vou pregar não. Não, qualquer um pode fazer discípulo. Eu até uso um exemplo da pessoa que de repente recebeu Jesus aqui num culto, e recebeu Jesus aqui e foi embora para casa. Acabou o culto, nunca tinha entrado numa igreja. Entrou a primeira vez, recebeu Jesus, foi embora para casa. No caminho, ela passa por um barzinho. Aí o barzinho está lá os seus amigos, né, de bagunça. Os amigos, aí fulano, entra aí, vamos tomar uma. Eles dizem assim, não vou tomar não, porque agora eu sou crente. Que conversa é essa, rapaz? Está ficando louco? Sou crente agora. Me fala o que aconteceu? Os crentes te fizeram lavagem cerebral? Não. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu estava malzão. E aí eu fui na igreja, Deus falou comigo e tal. E ele começa a contar o que Deus fez na vida dele. O que ele está fazendo ali? Evangelizando. Evangelizando, fazendo missões. Porque missões, gente, é evangelismo longe. E evangelismo é missões perto. De qualquer jeito, crente é chamado para ser missionário. Seja lá na China, na África, ou seja onde for, ou aqui. Se você está aqui em Jerusalém, seja um missionário aqui. Se você for enviado para lá, seja uma bênção lá. Mas o que você vai fazer lá, você vai fazer aqui, que é falar de Jesus. A única diferença é que lá você vai falar em chinês e aqui você vai falar em português. Mas a diferença não tem. Tá? Então Deus chama uns para ir, outros para ficar. Mas eu digo que a pessoa que fala do que Deus fez na sua vida, ela já é uma missionária. Ela está fazendo missões. Essa pessoa que saiu daqui, passou no barzinho e falou o que Jesus fez, está fazendo missões. Tem gente que diz assim, eu não sei evangelizar. Fala o que Jesus fez na sua vida, não tem errado. Tem como errar. Não tem o que errar. Não precisa acusar a religião de ninguém, só fala o que Jesus fez na sua vida. Quando você exalta Jesus, todas as coisas ficam onde devem estar, nos seus pés.
exaltar Jesus, coloca todas as coisas nos seus pés. Porque assim é que tem que ser. Jesus exaltado e todas as coisas debaixo dos seus pés. Tá? Fale só daquilo que Jesus fez na sua vida e como você é feliz com Ele. Ninguém pode questionar a sua experiência. Se eu disser para vocês que eu estou sentindo dor, vocês não podem me questionar. Quem está sentindo sou eu. Ai, mas está doendo demais. Vocês não podem duvidar da minha dor. Sou eu que estou sentindo. Não são vocês que estão sentindo. Então, quando eu falo assim, Jesus é maravilhoso e eu creio nele, porque ele tem feito muita coisa boa na minha vida, tem me dado paz, etc, etc. Ninguém pode ficar questionando a minha fé. Sou eu que estou sentindo. Certo? Sou eu que estou sentindo. Ninguém vai ficar questionando. Então, fale do que Jesus fez na sua vida. E acabou. A pessoa ficar criticando, mas eu creio assim. Mas é o que eu sinto. Mas me dá paz. Porque não sei o quê, mas dá alegria. E você vai falando, entendeu? Quanto mais a pessoa ficar chiando, mais você fala. E vai falando. É o que eu sinto. É aquilo que me dá prazer, me dá alegria, tem sido o sentido da minha vida. E pronto, até a pessoa parar. Senão ela vai ter que escutar bastante, certo? É isso. Bom, agora sim, o fazer discípulos na igreja primitiva. Vamos lá. Ops. Oh. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipular. Isto é igreja. Isso é Senge. Muito bem, pastora. É isso, gente. A gente precisa ter essa marca, né? Tá indo de novo, não, né? Tá. A gente precisa ter essa marca de querer fazer discípulos naturalmente. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa pesada, é uma coisa natural, porque era assim que os primeiros cristãos viviam. Era natural. Quando uma pessoa está apaixonada, né, um rapazinho, uma mocinha está apaixonada, às vezes fica até cansado, porque você está perto dele, dela, está falando dele, está falando dela. Ai, Joãozinho, só fala naquela pessoa. Por quê? Porque está apaixonada. Às vezes eu fico pensando que falta paixão por Jesus. Porque se a gente é apaixonado por Jesus, a gente transborda Jesus. Não tem como não transbordar o amor, de modo que as pessoas notem ou a gente aproveite a oportunidade para falar quem é Jesus, né? Isso é trazer para as pessoas conhecimento, libertação, amor, alegria às pessoas que estão sofrendo, né? E é uma pena a gente ver pessoas, às vezes, dentro da igreja que ainda não descobriram essa fonte de alegria, essa fonte de prazer que é o Senhor Jesus, né? E outra coisa que eu gostaria de enfatizar é o seguinte: toda a igreja, todos os membros da igreja, desde o menor até o maior, tem condição de falar de Jesus das formas mais variadas.
Às vezes, o Espírito Santo vai te conduzir para amar a pessoa. Outras vezes, o Espírito Santo vai te conduzir para confrontar as pessoas. E outras vezes pode até acontecer o que aconteceu lá em Belo Horizonte. O pastor Jeremias contou para a gente da igreja de um amigo dele, que esse amigo dele estava querendo ganhar um advogado para Jesus. E ele estava muito empolgado, né, evangelizando o advogado, e ali e tal, e convidava sempre o advogado para ir na igreja, e o advogado sempre saía pela tangente. Um dia, o advogado falou assim, eu vou na sua igreja. Aí ele ficou feliz, né? Começou a jejuar, orar, preparou lá um sermão bonitinho de 3 pontos para pregar no dia que o advogado estivesse lá. Estava tudo no esquema para poder aquele advogado ser ganho para Jesus naquele dia. Aí, chegou o dia do culto, igreja cheia e tal, não tinha nem mais lugar para sentar, e ele olhando, né, lá para a porta, esperando o advogado. Daqui a pouco, eis que o advogado surge na porta, né? O advogado surgiu e, como toda pessoa que chega numa igreja e não conhece ninguém, primeiro lugar que ele viu vago, ele sentou. E ficou quietinho lá. E o pastor, o culto rolou, e aí o pastor então pregou bonitinho e tal. Aí quando foi na hora de fazer o convite, para quem queria receber Jesus, ele então falou assim, quem quer receber Jesus essa noite e tal, se você estiver, irmão, aí do lado de alguém que ainda não recebeu Jesus, convide essa pessoa, pergunte para ela se ela não quer receber Jesus. Nisso, ele vê o advogado se levantar, fazer assim com a mão irritado e sair pela porta. Aí é que ele percebeu que o advogado tinha sentado do lado de um doidinho que tinha na igreja, um menino que não tinha cabeça muito certa, né? Sentado do lado dele. E aí ele olhou e falou, ai, puxa vida, não tinha ninguém melhor para ele sentar do lado logo dele. Tanto que me custou, sentou logo do lado dele. E aí ficou muito chateado. Foi para casa arrasado, tanto trabalho para nada, arrasado. No dia seguinte, ele estava lá no gabinete dele, chega o advogado, com a Bíblia na mão. O advogado com a Bíblia na mão. E aí falou assim, ô pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele falou assim, ô doutor, me desculpe, que aquele... Não, deixa eu contar para o senhor o que aconteceu comigo. Primeiro, peraí, tá bom, então. Aí sentou, falou assim, o seguinte, pastor, eu cheguei em casa, ontem, o senhor viu que eu vim, né? Vi, eu estava sentado do lado de um rapaz, estava sentado do lado do rapaz. Então, pastor, na hora que o senhor falou assim, convide uma pessoa aí do seu lado, ele virou para mim e perguntou, você não quer aceitar Jesus? E eu falei, não. E ele falou, então vai para os quintos dos infernos. Pastor, o senhor viu que eu saí? Vi. Fui para casa, pastor. Eu fui tomar um banho. Tomei o banho, a água que caía do chuveiro dizia, vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos. Pastor, fui esquentar minha janta no micro-ondas, vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos. Tudo que eu tocava, que fazia barulho, dizia, vai para os quintos dos infernos. Pastor, eu joelhei na minha cama, à beira da minha cama e gritei, Deus, eu não quero ir para os quintos dos infernos. E agora eu estou aqui, pastor, com a minha Bíblia. Eu quero que o Senhor me ensine o que eu faço para não ir para os quintos dos infernos. Viu? Qualquer pessoa pode evangelizar. O Espírito usa qualquer pessoa. O rapaz não tinha um juízo perfeito, mas era crente. Tinha o Espírito de Deus. Então Deus usou do jeito dele. Ah, Deus tem uns caminhos que é só a graça. E logo com o doutor, né, com o advogado. Podia ser com outra pessoa. Não, foi com o advogado. Porque Deus tem um senso de humor que às vezes a gente acha muito, muito interessante. Às vezes eu fico rindo sozinha de lembrar de como Deus tem senso de humor, né? Então, não duvide de ninguém, não fique achando, não, fulano é que é o adequado. Isso é coisa de gente humana, porque é o Espírito Santo quem determina quem faz o quê, para quem, onde, quando, como. É o Espírito que é o dono da igreja. Amém? Louvado seja Deus. Aí depois, falei da generosidade já, né? Agora, eu acho que aquele versículo lá podia ser lido, né? 4:32 a 35. Alguém lê para mim, por favor? Queria que você lesse com o microfone. Quem quiser ler, levanta a mão, que eu levo o microfone para você. Porque é uma passagem bem importante sobre generosidade. Quem vai ler? Achou aí, Marli? Você achou aqui? E era o coração e a alma da multidão dos que criam.
E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade de cada um tinha. Muito bem. Olha que coisa linda, que exemplo lindo da igreja entre os primeiros cristãos. Olha só, eles não ficavam presos a 10%, como às vezes a gente fica, não. Eu vou dar de dízimo R$ 132,23. Nada mais, ainda procura se tem 3 moedas de 1 centavo, que é para dar 23 centavos, entendeu? Eles não tinham isso. Eles sabiam que havia uma necessidade na igreja. Então, eles vendiam aquilo que tinha, que dava para vender, e traziam integralmente e colocavam aos pés dos apóstolos, porque eles sabiam que ia ser distribuído a quem de direito. Então, que haja essa mesma generosidade no nosso coração, tá? Que haja essa mesma generosidade. 10% é uma base. Quando a gente não sabe quanto dá 10%. Mas não se exime de dar 15%. Todo dinheiro que eu ganho, eu dou 20%. Né? Claro que eu não sou eu que sustento minha casa, é meu marido. Mas todo o dinheiro que eu ganho, eu dou 20% de dízimo. Porque já dou oferta, já dou para missões, incluo tudo e dou uma porcentagem daqui, seja pouco ou seja muito. Eu dou, é um compromisso que eu tenho com Deus. Né? Mas isso sou eu. Você precisa ter um coração, não porque eu vou ser igual o irmão fulano. Não, deixa o Espírito Santo trabalhar em você, para que você seja generoso, não para os outros verem, mas para o que Deus colocou no seu coração, alguma coisa do tipo. Amém, queridos? Agora, aqui depois, nós vamos ver as cartas. Agora, preste atenção nisso. A mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, vai acontecer no Novo. Lembra que eu falei? O Antigo Testamento termina no livro de Neemias, e depois os poéticos foram escritos na época de Davi e Salomão. E os profetas todos profetizaram na época dos reis, 2 deles durante o cativeiro e 3 deles depois do cativeiro. Aqui acontece a mesma coisa. Todas as cartas foram escritas durante o período do único livro histórico que tem no Novo Testamento, que é o livro de Atos. Só tem um livro de história. Tem os 4 evangelhos, que contam a história de Jesus, e depois tem um livro de história, que é o livro de Atos. Dentro desse período, dessa história do livro de Atos, 1 até o capítulo 28, são escritas todas as cartas que você tem na sua Bíblia. Por quê? Porque essas cartas, elas foram escritas durante o período, as de Paulo, por exemplo, foram escritas durante as viagens missionárias de Paulo. Paulo fez 4 viagens missionárias, contando com a última, que ele foi para Roma. E em todos esses lugares, ele passava nos lugares, depois ele voltava e escrevia uma carta. Presta atenção. Naquela época, não existia Bíblia como nós temos hoje. A Bíblia dos primeiros cristãos era o Antigo Testamento, tá? Então, quando fala lá toda a Escritura é inspirada, é Antigo Testamento. Não existia Novo Testamento. O Novo Testamento, ele foi escrito, então, quando os apóstolos, depois que passou a história de Cristo, né? Porque para escrever Mateus até a ressurreição e a ascensão de Cristo, teve que esperar ele morrer e ressuscitar. E aí, então, ele escreveu. Marcos, Lucas, João, a mesma coisa. Lucas, então, escreveu Lucas e escreveu Atos. Ele escreveu 2 livros. E ele nem era apóstolo. Ele não era discípulo de Jesus. Ele era um médico pesquisador, né? Que era inquiridor. Então, Lucas era um médico que fez muito levantamento de informações. Então, ele escreveu o Evangelho e depois ele escreveu o livro de Atos. Atos, a partir do capítulo 16, você vai perceber assim, Atos de 1 a 15, você vai ver que é falado, então eles. A partir do capítulo 16, lá pelos tantos de versículo ali para frente, você vai perceber que é nós, porque Lucas já está inserido na história. Então, ele escreve como fazendo parte da história.
Tá? Então, a gente vai perceber o seguinte, que essas cartas, elas foram sendo escritas à medida que Paulo foi viajando. Depois elas foram ajuntadas, compiladas, e os primeiros pais da igreja, inspirados pelo Espírito Santo, fecharam o cânon bíblico até o capítulo 28 de Atos e escolheram as cartas, né, que fariam parte do cânon bíblico como sendo as escrituras do Novo Testamento. Então, nós temos ali, você pode ver, vou falar sobre algumas dessas passagens, mas eu queria que você prestasse atenção aqui, olha, Efésios foi uma carta que Paulo escreveu da prisão. Ele esteve em Éfeso. Eu não sei se vocês lembram, lá, lendo o livro de Atos, quando ele esteve lá, que o pessoal gritava, grande é a Diana dos Efésios, grande. Ele esteve lá em Éfeso, só que depois ele foi preso. Na prisão, já em outro momento, ele escreveu, então, a carta aos Efésios. Outra carta que foi escrita na prisão foi Filipenses, conhecida como a Epístola da Alegria. Acredite se quiser, Paulo estava na prisão quando escreveu a Epístola da Alegria, onde ele diz lá em 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele tem alegrai-vos na carta inteira, dentro de uma prisão. Esse cara era crente demais, né? Colossenses também foi outra carta para os crentes de Colossos, né? Aqui crente de Filipos. Aqui crente de Colossos. Lembra que lá em Filipenses era Lídia, aquela vendedora de púrpura, que estava orando lá na praia, Paulo foi orar na praia. Então, ele foi em Filipos. Depois, quando ele estava preso, ele escreveu a carta. Colossenses, crentes de Colossos. Depois nós temos as epístolas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo, porque 1ª Timóteo, ele era pastor na igreja de Éfeso, né? Paulo deixou ele lá. Então, escreveu 2 cartas pastorais para ele. Tito também. Outra epístola pastoral. E Filemão, que conta uma história linda de um homem que pelo contexto, a gente entende que Onésimo era um servo, e era um servo que andou aprontando. Calcula-se que ele andou roubando alguma coisa lá na casa do seu senhor, Filemão. Então, ele roubou e fugiu. Ele fugiu, foi preso. E foi parar na cadeia junto com Paulo. Lá com Paulo, claro, ele se converteu. Porque com Paulo, ou se convertia, ou se convertia. Então, ele se converteu, lá na prisão. Então, quando ele falou assim, você trabalha para quem? Aí Onésimo falou, trabalho para o Filemão. Filemão? Eu conheço o Filemão. Eu que ganhei ele para Jesus? Ah, não. Quando você vai sair daqui, porque pelo jeito não foi nada muito grave. Quando você sair, pode esperar aqui. Escreveu uma carta rapidinho. Falou assim, ó, você vai voltar lá e vai entregar essa carta para Filemão. Vai dizer que foi eu que mandei. Aí ele foi solto e levou a cartinha dele lá. Se bateu lá na porta de Filemão, entregou a carta para ele. Porque Filemão tinha tinha o poder de mandar matar Onésimo. Porque ele era um escravo, ele era um servo. E um servo, ele podia ser morto por uma situação como aquela. Então, antes que ele fosse condenado à morte, olha, tem uma cartinha de Paulo aqui para o senhor. Né? Aí ele pegou a carta e leu. E aí você tem na sua Bíblia o teor da carta. Filemão, aceite Onésimo, que é meu filho, que eu gerei nas minhas prisões. Aceite ele. Eu sei que você vai aceitá-lo, que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo, porque eu conheço você, Filemão. Porque você também foi gerado por mim. Então recebe ele, porque agora ele não é mais teu servo, ele é nosso irmão em Cristo. Trata ele bem. Acabou a história. História linda, com um final feliz, de um ladrão que se converteu, escapou da morte, porque Paulo entrou na história dele. Amém? Essa é a história. Agora, eu gostaria de falar um pouco com vocês alguns pontos das cartas que podem ser úteis para essa igreja. Primeiro, está lá em Romanos, que eu queria que alguém lesse, Romanos capítulo 13 e versículo 2. Gente, hoje nós vamos direto, tá? Para quando parar, já cair de boca lá em cima da mesa. 13, 2. Quiser já depois ir. Vou perguntar para eles. Só um instante, por favor. Vou perguntar.
com eles. Tá bom. Aí coloca o microfone aqui e é ampliado do mesmo jeito, né? Já escutei cada fofoca com esse negócio de microfone, gente. Cada negócio tenso. Mas tudo bem. Quem ia ler? Lá. Bem alto. É aqui? Onde? Ah, leia lá, querido. Tem o sotaque bonito, não tem sotaque bonito? Então lê bem alto para a gente escutar seu sotaque. Vai lá. Os que resistem à autoridade terão sobre si mesmo a condenação. Gente, eu queria que vocês tivessem quis chamar a atenção de vocês sobre essa coisa de autoridade. Quando eu falo de autoridade política, falo de autoridade religiosa, não vou entrar aqui em questões políticas. O que eu penso é o seguinte, baseado naquilo que eu entendo da palavra de Deus. Eu quero que o fulano de tal entre como presidente, ou como prefeito, ou como governador. Mas não entrou o candidato que eu apoiava. O que eu vou fazer? Entrou o candidato que eu não gosto, mas eu vou orar por ele, porque é minha obrigação, biblicamente falando, orar por ele. Está na Bíblia, eu não tenho para onde correr. Está nas cartas, inclusive a carta de Paulo a Timóteo. Nós precisamos orar pelas autoridades constituídas, por menos que a gente goste delas. Porque é bíblico que nós façamos assim. Nós fomos chamados para abençoar. Não entre em rodinhas que falem mal de governo nenhum. Porque quem resiste à autoridade, resiste a Deus e trará sobre si a condenação. Autoridade eclesiástica da mesma forma. Aprendam. Tomem isso como regra de vida. Não resistam a nenhuma autoridade que está sobre vocês. Eu falo sobre a pastora Nazaré, os pastores daqui, que estão aqui na posição de liderança, líderes de departamento. Foi líder, obedeça. Gente, uma coisa que eu sempre tive no meu coração, não ser um peso para os meus pastores, não fazer os meus pastores chorar. Meu Deus do céu, quer enfiar uma faca no meu coração, é eu ficar sabendo que um pastor está triste comigo, que o meu pastor está triste comigo. Não faça isso, não resista, não murmure. Às vezes a gente faz uma fofoquinha santa, né? Mas peça perdão logo a Deus, não dê asas para essas coisas, não, viu? Peça perdão a Deus, procure amar os seus pastores, amar as autoridades que foram colocadas sobre você, porque isso, assim, da mesma forma como a pessoa que resiste e desobedece traz sobre si condenação, quem aceita e obedece traz sobre si a bênção. É uma lógica isso, gente. Tá? Agora, se você não concorda com alguma coisa, eu sou a favor de você chegar para a pessoa, seja a pastora Nazaré ou o pastor, seja quem for, chegar e dizer assim, olha, eu não concordo. Então, de repente, você vai ter uma explicação sobre o assunto. De repente, não. Já falei isso aqui. Às vezes, nem sempre vai dar para falar para você os porquês. Nem sempre vai dar. Mas quando der, eu tenho certeza que eles vão falar os porquês. Quando não der, você vai aceitar acreditando que a pessoa que está sob a liderança da igreja está sendo orientada pelo Senhor. E se ela se deixar desorientar, o Senhor vai falar com ela de alguma forma. Porque a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Então, se a pessoa que está na frente cometer algum erro, alguma falha, o que não é difícil porque somos humanos, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai falar e as coisas vão se corrigir. O que não pode é haver divisão na igreja, murmuração, pecado contra a liderança da igreja. Sabe por quê? Uma coisa que também sempre vem no meu coração é a história de Davi e Saul. Davi teve oportunidade de matar Saul. Ele foi instigado pelos seus companheiros. Mate ele. Deus entregou ele na sua mão. Ele falou, longe de mim, estender a mão contra um ungido do Senhor. Isso para mim é extremamente forte. Extremamente forte. Eu já teve vezes, vou dizer para vocês francamente, como eu falei para vocês, muitos pastores já passaram pela minha vida. E alguns deles não tiveram um comportamento adequado na minha concepção daquilo que eu entendia. Mas eu nunca me rebelei contra eles. Por quê? Por causa da unção. E eu cheguei a falar para um deles. Você não se dá o respeito. Menino novo, moleque de tudo, mas estava na posição de líder. Eu falei para ele, você não se dá o respeito. Mas eu respeito a unção que está em você. Falei para ele. Eu respeito a unção que está em você.
chamava de pastor, obedecia, tudo direitinho, até o dia que ele foi trocado e veio um outro pastor mais idôneo tomar conta da igreja. Então, se nós temos alguma coisa, vamos conversar. Não é conversar peitando a autoridade, isso não se faz com ninguém. É conversar com humildade, expor o seu pensamento e esperar que seu líder, seu pastor, sua pastora, fale para você, te dê um retorno de alguma coisa. O diálogo, a comunicação aberta é muito melhor do que dar vazão ao inimigo e emprestar a boca para o diabo para ficar falando por fora. Então, a autoridade é constituída por Deus. Ela só pode ser desobedecida quando ela estiver biblicamente em pecado. Aí você não tem obrigação. Se o governo, por exemplo, baixar um decreto de que não pode mais ler Bíblia, vamos sumir com as Bíblias, você pode burlar essa lei, porque ele está errado. Essa perseguição, não pode mais ser crente. Não, vou continuar sendo crente, porque é pecado, biblicamente está errado. Tudo aquilo que tem embasamento real na Bíblia de que é pecado, aí a autoridade pode ser confrontada de fato. Caso contrário, não faça. Porque como diz aí, guarda essa referência para você. Romanos capítulo 13, versículo 2. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus e trará sobre si condenação. Amém? Isso é Bíblia. E Bíblia tem que ser adotada como sistema de vida. Ok? Um outro versículo também, que é importante para nós aqui, é ali o de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Que é um versículo que eu gosto bastante. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão quando ele é feito no Senhor. Tá? Então, firmes, constantes e abundantes. O firme e constante é aquela pessoa que não é levada por qualquer vento de doutrina. O que é uma pessoa levada por qualquer vento de doutrina? É aquela pessoa... Vocês já viram um caminhão em estrada de terra? Um caminhão vazio que passa em alta velocidade numa estrada de terra, ele não leva pedras, mas tudo quanto é folhinha, papelzinho, pedrinha, coisinha pequena, quando o caminhão passa em alta velocidade, sai tudo correndo atrás dele e depois para. Passa um próximo caminhão, sai tudo correndo atrás dele, depois para, por causa do vento. Isso é o que a gente chama de vento de doutrina. Passa um vento, vai todo mundo atrás, aí depois para. Por quê? Não tem firmeza. A gente tem que ser rocha. Pode passar o caminhão que for, não pode tirar a gente do nosso lugar. Ah, Jesus está abençoando ali, corre para lá. Agora está abençoando lá, corre para lá. Isso é coisa de crente menino. Crente que ainda não tem raízes na palavra de Deus. Porque o Deus que está abençoando lá e lá, abençoa aqui. Basta você ter fé. O Deus que está curando, libertando lá, está aqui. É o mesmo Deus. Você só precisa ter fé. Então, a gente não pode ter a nossa fé embasada nas pessoas. Nós temos que ter uma fé sólida no Senhor. E dizer, Senhor, hoje eu estou aqui para receber a minha vitória. E eu creio que o Senhor vai me dar. Eu creio que o Senhor vai falar. E Ele faz e Ele fala. Eu estava quando eu estava para entrar na menopausa, me deu uma hemorragia. Mas era uma hemorragia que eu não podia sair de casa. Os meus médicos brigavam um com o outro. A médica que tomava conta da parte do sangue, nem lembro que tipo de médico que é. Sei que eu fazia os exames de sangue, levava para ela. Ela falou que eu estava quase com leucemia. E o médico, o meu ginecologista, tentando estancar o sangue. Tomava remédio, parava de tomar o remédio e voltava. E era um negócio de louco. Aí um dia o médico falou para mim assim, nós vamos ter que te operar. Porque o sangue não estanca de jeito nenhum. E o médico vivia um mandando recadinho para o outro, sabe? Recadinho ruim um para o outro. E aí ele falou assim, nós vamos precisar então tirar o teu útero. É uma pena, mas nós vamos ter que tirar o teu útero, porque vai ser a única forma de fazer parar de sangrar. E aí eu falei assim, tá, doutor, dá um tempo aí para eu pensar. Fui orar. Quando eu fui orar, o Senhor disse para mim, no meu coração, que era para eu pedir para o meu pastor, por isso que eu respeito muito pastor, sabe? Para mim, pastor é a autoridade de Deus sobre a minha vida. Autoridade sobre a minha alma.
Isso eu levo muito a sério. Já levava. Depois desse episódio, então, levo mais ainda. E aí, que era para eu pedir para o meu pastor orar por mim, me ungir, a respeito dessa situação. Era uma sexta-feira. Tinha culto, eu fui para a igreja. Quem estava pregando era um outro pastor, vindo de fora. Quando ele acabou, até um pouco tarde, aí ele chamou o povo lá na frente para ministrar. E eu estava no meu lugar, eu fiz isso aqui. Quando eu fiz isso aqui, porque eu ia lá na frente para receber oração. Quando eu fiz isso aqui, o Espírito Santo falou no meu coração, ele não é o teu pastor. E aí eu voltei, fiz assim mesmo, desse jeito o meu deslocamento. Voltei. Acabou o culto. Eu fui lá, não gosto muito de perturbar pastor depois de culto, não. Mas eu fui, falei, pastor, eu estou com uma doença assim. Os médicos não estão conseguindo estancar. Por favor, ora por mim e me unge para que Deus me cure. Ele chamou meu marido, né, chamou um outro pastor, passou óleo na mão deles, os três colocaram a mão na minha cabeça, eu ajoelhei e eles oraram por mim. Nunca mais. Aí nunca mais mesmo, porque estancou. De vez. Aí eu entrei na menopausa, parou tudo. Zerou de vez. Foi uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Então, olha o Espírito Santo falando, ele não é o teu pastor. Gente, essa coisa da gente ter um pastor, a gente ser ligado a uma igreja, é uma coisa abençoadora demais. A gente precisa descobrir esse segredo, sabe? Então, a gente precisa ser uma pessoa firme, uma pessoa constante, uma pessoa compromissada com o Senhor, uma pessoa que é sempre abundante na obra do Senhor. E com isso eu vou dar uma paradinha aqui, tá? Sempre abundante na obra do Senhor. Você não pode ser uma pessoa estéril, espiritualmente falando. Você tem que dar fruto. E eu me lembro que eu estava falando num culto de criança, tinha uns molequinhos sentados assim na frente, pequenininho, 10 anos, devia ser o mais velho, pequenininho assim. E eu falei assim, olha só, igreja, perguntei para os menininhos, se vocês passarem debaixo de uma goiabeira e ela tiver carregadinha de goiaba, o que vocês fazem? A resposta deles para mim foi assim, nós taca a pedra. Falei, beleza. E se vocês passarem e só tiver folhas, o que vocês fazem? Nós passa reto. Foi a resposta deles. Falei, vocês estão ouvindo? Se você não estiver dando fruto, nem o diabo se preocupa com você. Mas quando você começa a dar fruto, se prepare para as pedradas. Mas também se prepare para a bênção abundante do Senhor sobre a sua vida. Amém? Vamos lá então? Vamos acabar com isso logo? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Você pode deixar aí aberto para você acompanhar. A gente não vai ler, mas você pode acompanhar aí aquilo que eu vou estar falando. Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala a respeito da luta da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Diz lá, porque o espírito milita contra a carne, milita é luta. Luta contra a carne e a carne contra o espírito, para que não façais o que quereis. Então, o que nós vemos aqui na carta aos Gálatas, Paulo enfatiza muito a questão da carnalidade, de nós dizermos não à nossa carnalidade e vivermos no Espírito, tá? Deixa aberto aí para você acompanhar a minha linha de raciocínio. É aquela famosa ilustração das duas feras, né? Você tem uma fera que você alimenta todos os dias com muitos quilos de carne e dá para ela água e trata ela bem. E depois você tem também uma fera que você não dá nada para ela durante 3 dias, deixa ela com sede, deixa ela com fome. E ao final de 3 dias, você coloca essas duas feras para um confronto. Obviamente, quem vai vencer é a fera que está alimentada, cuidada, né? Dessedentada, que está bebendo água. Ou seja, ela vai ter mais forças do que a outra que está há 3 dias sem comer. A mesma coisa é essa luta entre a carne e o espírito. São duas feras. A nossa carne, ela é uma fera. O nosso espírito é uma fera. Vai vencer na luta diária, porque eles lutam todos os dias, aquela que estiver mais bem alimentada. Se você alimentar bem a sua carne, ou simplesmente deixar de alimentar o seu espírito, a carne se fortalece. E na luta diária, é lógico que a carne vai vencer. Da mesma forma, se você alimentar o seu espírito, na hora da luta diária,
ele será o vencedor sobre a sua carne. Então, a vitória que você tem todos os dias depende de quem você alimenta melhor, o seu espírito ou a sua carne. Agora, dá uma olhadinha aí do versículo 19 até o versículo 22. É uma lista, até o versículo 21, né? É uma lista das obras da carne. E você vai ver duas coisas, se você fizer um estudo com mais calma, você vai ver que tem predominância de duas coisas, dois tipos de pecado aí. Sexo, dissensão e idolatria. São 3 tipos, aliás. Sexo, dissensão e idolatria. São 3 coisas que Satanás usa no meio dos cristãos com muito sucesso. A questão sexual, a questão da idolatria, a idolatria assim de você endeusar determinadas coisas ou pessoas, né? E a questão da dissensão, que engloba relacionamentos. Pessoas que não se relacionam bem umas com as outras. Pessoas carnais são pessoas briguentas. Pessoas carnais são pessoas fofoqueiras. Pessoas carnais são pessoas que vivem fazendo futriquinhas entre irmãos. E se há uma coisa que Deus odeia, está lá em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, há 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª a sua alma abomina. O que é que Deus abomina? Quem semeia contenda entre irmãos. Isso é obra da carne, tá? A mesma coisa com relação à idolatria. Nós não podemos tirar Jesus do trono da nossa vida e colocar uma coisa ou uma pessoa. Isso é pecado, é carnalidade. Sexo, nem precisa falar, né, gente? A santidade do sexo está dentro do casamento. Fora dele, é pecado. Então, você vai ver essas 3 tônicas nessa lista de pecados da carne. Depois você vai ver, no versículo 22 e 23, né? O fruto do Espírito. E não são os frutos. É um fruto. Esse processo de fruto do Espírito é mais ou menos assim. No ato da nossa conversão, o Espírito Santo planta no nosso coração uma sementinha. Essa sementinha, nós somos encarregados de regá-la. Somos nós que promovemos o crescimento dela. Então, quando nós nos convertemos, é nos dada uma semente. Como é que nós regamos essa semente? Através da oração, através da leitura da Bíblia, através de uma vida santificada, vindo na igreja, se submetendo à autoridade e todo tipo de coisa que a Bíblia fala que nós devemos fazer para ter uma vida cristã frutífera. À medida que nós fazemos isso, esse fruto ele vai brotar igual feijãozinho na escola, no algodão, né? Vai aparecer aquela pontinha, depois vai crescer, 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 crescer e se torna um fruto. Um fruto com 9 partes. Às vezes as pessoas usam a ilustração da uva, né? Porque é um fruto com um monte de bolinha. Mas eu prefiro a tangerina poncã, não sei se vocês chamam aqui de poncã, que é aquela que tem aqueles gomos grandes assim. Aquela tangerina que tem aqueles gomos grandes. Então, aquela tangerina poncã ilustra bem o fruto do Espírito. E uma coisa que me chama a atenção é que quando às vezes você pega essa tangerina grande, você descasca, você começa a comer aqueles gomos grandes, enormes, deliciosos. Às vezes quando você arranca um gomo, tem um gominho pequenininho grudado num gomo grande. Para a nossa decepção, né? Que estamos querendo gomos grandes. Então eu digo que aquilo é aquela parte do fruto do Espírito que precisa ser desenvolvido na sua vida. Às vezes você é uma pessoa alegre, às vezes você é uma pessoa benigna, às vezes é uma pessoa que tem bondade, tem fé. Aí quando chega na hora da mansidão, um gominho desse tamanho, pequenininho. Por quê? Domínio próprio, pequenininho. Então, às vezes, são partes do fruto do Espírito na nossa vida que nós precisamos dar uma atenção especial, pedir ao Espírito Santo que faça aquela parte do gomo crescer, desenvolver, para que nós tenhamos domínio próprio, para que nós tenhamos mansidão. Ou, às vezes, também tem tudo isso e não tem alegria. A minha alegria é tão pequenininha, qualquer coisa me deixa triste. Precisa desenvolver, porque a alegria, independente das circunstâncias, é fruto do Espírito na nossa vida.
Certo? Então, isso me chama a atenção aqui em Gálatas capítulo 16, até aí o 23. Depois nós temos Tiago, capítulo 4 e versículo 4, né? Não tem Hebreus antes, né? Mas vou falar de Tiago antes, depois a gente fala, porque Hebreus tem 3 referências ali. Tiago 4:4, quem encontrou pode ler para nós. Olha que coisa interessante, gente. Ele começa o versículo dizendo adúlteros e adúlteras. O que é um adúltero ou uma adúltera? É a pessoa que trai o seu cônjuge, né? Trai o seu cônjuge, então ela adultera. Porque se fosse solteiro, seria prostituição. Mas como é casado, a gente classifica, a Bíblia classifica como adultério, uma traição. Então, a pessoa que tem amizade com o mundo, a pessoa que anda com um pé lá e um pé cá, que a gente chama de crente Raimundo, com todo respeito aos Raimundos, crente Raimundo, um pé na igreja e um no mundo, é aquela pessoa assim que não sabe onde fica, cocheando entre 2 pensamentos. Uma hora ela está mais para lá, outra hora ela está mais para cá. Esse tipo de pessoa acaba sendo amiga do mundo, uma hora é amiga do mundo, outra hora é amiga de Deus. Uma hora está fazendo as coisas mundanas, outra hora está fazendo as coisas de Deus. Esse tipo de parceria, Deus abomina. Porque quando a pessoa fica lá e cá, para Deus ela está lá. Entendeu? Deus não admite sociedade com o mundo. Deus não admite sociedade com o diabo. Então a pessoa tem que decidir se ela vai ficar aos pés do Senhor e vai declarar guerra ao diabo, ou se ela vai ficar com o diabo e tornar-se inimiga de Deus. Esse adultério é um adultério espiritual. São pessoas que traem a sua aliança com o Senhor Jesus andando de acordo com as regras do mundo. Tá? Depois vem com a cara mais lavada. Pensa se você que é casado queria ter uma esposa que fizesse, né, que ficasse com um ex-namorado, por exemplo, depois voltasse para casa com a cara mais lavada. Foi só uma ficada, não deu nada demais. Ou vice-versa, né? Você que é casada, seu marido, fiquei com a ex-namorada, mas eu já voltei, estou aqui, não troco você por nada desse mundo. Você não ia gostar, né? Deus também não gosta. Deus também não gosta. Deus quer 100% de fidelidade sua. Então, não seja amigo do mundo. Seja uma pessoa sensível à voz de Deus. A hora que você estiver fazendo alguma coisa, que o Espírito Santo falar no seu coração que não é adequado para você, largue imediatamente, porque você está traindo a sua aliança com o Senhor Jesus. Então, escolha o lado que você quer ficar. Porque crentes mornos que ficam lá e cá é crente morno. E o crente morno, ele causa ânsia de vômito em Deus. É o que está escrito lá em Apocalipse. Porque não és morno, não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Está escrito lá na palavra. Então, vamos começar a ter um pouco mais de consciência, ok? Aí nós vamos então para Hebreus, capítulo 5 e versículo 12. Quem lê? Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Uhul! O que Deus quer é gente que coma feijoada e não fique tomando mamadeira a vida toda. Gente, vocês que são pais, vocês gostariam de estar aqui, uma mãe e um pai com um filho de 10 anos. Imagine se esse menino tivesse ainda de fralda descartável, com uma mamadeirinha aí, sentado, tomando uma mamadeirinha, deitado no colo da mãe. Encostado no colo da mãe. Todo mundo ia olhar e dizer, pelo amor de Deus, gente, olha o filho, olha o Emanuel que não cresce. Anormal. Olha o Emanuel que não cresceu, tem algum problema com ele. O menino, 10 anos, ainda usa fralda e bebe, e toma mamadeira, ou chupa uma chupeta, ou alguma coisa do tipo. Não é verdade? A maior alegria para um pai e para uma mãe é ver o seu filho sair da fralda, andar, comer comida sólida, comer sozinho, né? São as alegrias que a gente tem. Deus também. Deus tem a mesma alegria. Então, quando você recebe Jesus, você é bebezinho. Todo mundo vai ter paciência com você. Você vai dar umas mancadas pesadas, todo mundo tem paciência com você. Chega uma hora que o pessoal vai dizer assim, espera aí, será que já não era hora de parar de tomar essa mamadeira? Está meio grandão para estar tomando essa mamadeira. E essa fralda, pelo amor de Deus, fulano já está 3, 5. O pessoal diz assim, ai, irmã, sou novo convertido. Quantos anos você tem? 5, 10.
já era para você estar em outro patamar, né? A pessoa, o gostoso da vida cristã é que você não precisa esperar o tempo, como é no lado humano. O humano você tem que esperar 1 aninho, 2, 3, né? Você tem que esperar o tempo. Mas na vida cristã, não. Você pode se converter e amanhã você já pode ter 6 meses, na semana que vem já ter 1 ano, daqui 6 meses você já pode ter 5 anos, 7. Depende do quanto você busca. Então, eu queria estimular vocês a largar o leite espiritual de lado e começar a comer comida sólida. Começar a dizer assim, Senhor, eu quero ser grande na fé. Não se conforme em ser um crente pequeno, um crente que não entende direito a Bíblia, um crente que não sabe direito. Você não sabe? Corre atrás de quem sabe. Busque conhecimento, busque crescer na fé. Ore mais, leia mais a sua Bíblia. Gente, o crescimento espiritual é uma coisa tão sobrenatural. Eu estava até contando para uma irmã que a minha mãe, quando ela se converteu, ela andava em tudo quanto é lado para poder buscar cura, que ela sofria de depressão. Foi em tudo quanto é lado. Aí um dia disseram para ela que os crentes curavam. Ela falou para o meu pai, me leva na igreja dos crentes, que os crentes curam. Disseram para mim que os crentes curam. Minha mãe era analfabeta, zerada. Aí, meu pai levou ela na igreja. E ela se converteu. E nunca foi curada, acredite. Foi o espinho na carne dela. Mas ela se apaixonou por Jesus de tal forma. Minha mãe foi uma crente de em torno de 60 anos de fé. 60 anos servindo ao Senhor, sem nunca se desviar. Uma mulher de Deus, mulher de oração. Aprendeu a ler na Bíblia. Deram uma Bíblia para ela, ficou folheando ali. E o Espírito Santo foi ensinando. Minha mãe foi professora de escola dominical. Dava uma aula de Apocalipse que ela me fazia balançar com meus 4 anos de teologia. Fantástica. Por quê? Cresceu. Era analfabeta, mas cresceu. Eu tinha uma irmãzinha na igreja, a irmã Chiquinha. A irmã Chiquinha não sabia ler também. Levava uma Bíblia desse tamanho para a igreja, mas não sabia ler. Andava de Bíblia só para os outros saberem que ela era crente. Porque naquela época andar de Bíblia era identidade, né? Irmã Chiquinha sentava na igreja. Quando o pastor começava a ler a Bíblia, não podia nem tossir do lado dela. Cala a boca. E ela apurava o ouvido. Como ela não sabia ler, ela apurava o ouvido para ouvir. Era o único momento que ela ouvia a palavra. Ouvia o pastor lendo a palavra. Vontade de crescer. Ela não teve a experiência da minha mãe, mas ela tinha essa gana de crescer, de escutar a palavra, de prestar atenção na pregação, no ensino da palavra. Tenha isso em você. Não se conforme em tomar leitinho. Feijoada é gostoso, acredite. Churrascão é gostoso. É ou não é? Espiritualmente também é. Eu sou do tipo que gosta de caldinho, mas é só na vida real. Espiritualmente falando, eu já sou mais chegada no negócio pesadão, né? Então eu quero estimular você, a partir desse nosso curso bíblico, que você seja uma pessoa que busque, que clame, que ore, que jejue, que leia a Bíblia e cresça e largue o leitinho de lado, tá? Capítulo 12, versículos 14 e 15. É um outro assunto importante para a igreja do Senhor. 14 e 15. Achou aí, Marli? Lê cá. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Muito bem. Olha que a santificação, ela está de alguma forma ligada aos relacionamentos também. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? É você estar separado de tudo aquilo que impede a sua comunhão com Deus. Tudo. Tudo o que impede. Você ora, você tem comunhão com Deus. Mas você fez determinada coisa, a sua comunhão foi interrompida. Elimine aquilo da sua vida. Porque aquilo vai macular você, vai manchar as suas vestes espirituais e você tem a comunhão com Deus interrompida e você não verá o Senhor. Está escrito na Bíblia, acabou de ler, está aí na sua Bíblia. E que nenhuma raiz de amargura crescendo vos perturbe.
Isso está relacionado aos relacionamentos com os irmãos. Tem alguma coisa contra o irmão? Jesus deixou tão bem orientado na Bíblia, gente. Se eu tenho alguma coisa contra a Marli, eu vou nela e falo: Marli, eu não gostei do que você fez. Então eu queria aqui me consertar com você, abrir meu coração. Não gostei. Se a Marli disser: não, tudo bem, a gente se acerta aqui, resolveu. Mas a Marli diz: não, falei mesmo, não sei o que e tal. Eu pego 2 ou 3 irmãos e digo para eles assim: vocês vão ser minha testemunha, eu estou com um problema com a Marli. Vocês vão junto comigo lá conversar com ela, mas é testemunha, não é para ficar falando não, calado. Entra mudo, sai calado. Então vai 3 testemunhas junto comigo. Marli, nós viemos aqui, eu trouxe os irmãos, porque eu quero me consertar com você, Marli. A situação entre nós não está boa, nós somos crentes, nós vamos para o céu, Marli. Não está bom. E a Marli diz: não quero saber. Então eu vou lá na pastora Nazaré. Foi Jesus que falou. Não é para ir na pastora Nazaré. Jesus falou: entrega na igreja. A igreja é representada por ela. Pastora, estou com um problema com a Marli. Já conversei, ela não quer acertar comigo. Já levei esse testemunho, não quer acertar comigo. Então ela tem o cajado do Senhor. Deus vai iluminar o que ela tem que fazer. Porque eu quero consertar, ela que não quer. Outra situação que Jesus disse foi o seguinte: se você vier no altar trazer a tua oferta, você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar e vai se consertar com ele. Então eu descobri que Marli está magoada comigo por alguma coisa que eu fiz. Deus não vai receber minha oferta. Pode vir no culto chorar lágrimas de crocodilo, abrir a boca, dar de espiritual. Não resolve. O que Deus quer é que eu deixe minha oferta e vá conversar com ela. Então eu vou lá: Marli, eu sei que você está chateada comigo, me perdoa, foi um negócio impensado, me perdoa em nome de Jesus. Se ela me perdoar ou não, é problema dela, mas eu estou aqui pedindo perdão, né? Se a gente se acertar, melhor. Então, vou lá e vou oferecer. Se ela disser que não me perdoa, ainda assim Deus vai receber minha oferta, porque eu fiz minha parte. Aí vou tratar de uma outra forma o restante da conversa, entendeu? Ah, irmã, e se a pessoa que eu tive problema já morreu? Então, você tem que acertar com Deus, porque aí não vai ter jeito de você conversar com a pessoa que já morreu, entendeu? Então, você vai acertar com o Senhor, pedir perdão e acertar tudo que precisa acertar. Porque, às vezes, é uma mágoa, né, de um pai, de uma mãe, tem uns negócios assim meio lá do passado. A gente acerta com o Senhor, né? Para que o Senhor limpe o nosso coração e a gente possa seguir avante. E vamos nos santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não adianta, não tem barriga me dói, tá bom? 13 e 17. Quem achou? Vai lá. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Mais uma vez a gente volta para a questão da liderança da igreja. Obedeça seu pastor, sua pastora. Obedece, procura viver em paz. Porque isso não seria bom para você se você começasse a rebelar. Gente, a rebeldia para Deus é como o pecado de feitiçaria. É um negócio nojento diante de Deus. Então não seja uma pessoa rebelde. Seja uma pessoa que tem diálogo. Aprenda a conversar. E não é conversar brigando, peitando. É conversar colocando suas ideias de uma forma inteligente, de uma forma humilde, para tentar chegar num acordo. Tá? Toda igreja, ela tem uma visão. Ela tem que ter uma identidade, ela tem que ter uma visão. Igreja que não tem visão, que não tem identidade, todo mundo anda à revelia, do jeito que quer, sem regra, sem nada. Não é o caso, por exemplo, dessa igreja. Então, se você entrou aqui e você quer congregar aqui, vamos alinhar os pensamentos, as ideias, a visão, para que a coisa funcione do jeito que tem que ser. Caso contrário, mude de igreja. Desculpe falar assim, pastora, mas a gente tem que abrir a porta e deixar a pessoa... né? Liberar, né? Então, se você não gosta, é muito fácil, vai para outro lugar, né? Se for melhor para você, amém, que Deus te abençoe lá. Mas se você quer ficar aqui, entra no grupo e seja alinhado com a mesma visão, com a mesma ideia, com o mesmo propósito da igreja, porque eu creio que Deus estabelece cada denominação com um propósito. E a gente vai se achegando, parece que o Espírito Santo vai atraindo a gente para o propósito que nós temos para aquela igreja.
Então eu acredito muito, quando eu olho as 7 igrejas do Apocalipse, eu vejo como as pessoas estão agrupadas de acordo com os interesses. E Deus está sobre todas as denominações. Minha mãe me ensinou uma coisa muito legal. Denominações são como famílias. Cada família tem o seu jeito. Cada família tem seu ritmo. Se as minhas filhas chegam em casa 1h da manhã, pode ser que escandalize você. Mas isso não faz com que a minha família seja menos família que a sua filha chegue em casa às 10h30 da noite, como regra, entendeu? Se você não deixa seus filhos ir viajarem fora do estado, por exemplo, e eu deixo as minhas irem até para o exterior, não significa que a sua família seja melhor ou pior que a minha. São famílias, elas só são diferentes. Denominações é a mesma coisa. Elas têm o mesmo propósito, querem buscar a Deus. Só que elas fazem isso com visões diferentes. Então, o que a gente faz? A gente vai para a igreja que mais nós nos identificamos com a visão dela. Se a gente não se identifica, a gente vai para outra, até achar um lugar onde a gente possa servir com o coração aberto, em santidade, com bom relacionamento com os irmãos, obedecendo o pastor e por aí vai. Porque aí a igreja flui. No mesmo espírito, na mesma visão, sabe? Aquela coisa tem problema? Tem, porque somos diferentes. Mas não são problemas que empacam a obra, que fazem a pastora chorar, o pastor chorar. Não, são coisas que acontecem, são problemas que são resolvíveis, vamos dizer assim, tá? Caso contrário, vai procurar sua turma, né? Porque aqui tem uma turma. Se você não encaixa nessa turma, procura outra turma. Tá bom? Eu, quando cheguei em Belo Horizonte, eu era da Assembleia de Deus lá em Santos. Cheguei em Belo Horizonte, eu fui para a Assembleia de Deus, não me adaptei. Minhas filhas, então, disseram, mãe, aqui a gente não fica. Por quê? Porque a visão era diferente da nossa de lá. Então, nós começamos a procurar uma igreja. Fomos, inclusive, na Lagoinha, mas não deu. Não era a mesma pegada que a gente queria e tinha, entendeu? E a gente foi indo. Chegamos na 8ª igreja. Chegamos lá, as meninas se apaixonaram pelo pastor Jeremias. O pastor Jeremias é um pastor carinhosíssimo. Sai beijando todo mundo, beija homem, beija mulher, beija casada, beija solteira. Ele é, assim, carismático demais. As meninas se apaixonaram por ele. Falei, então vamos ficando aqui, né? Porque já que elas gostaram, adolescentes. Aí a gente ficou por causa delas, para que elas não se extraviassem, né? Aí fomos ficando, e fomos conhecendo a visão da igreja. Fomos conhecendo. Falei, gente, que coisa linda é a visão dessa igreja. Como o pastor, embora seja presbiteriano, é queimado pelo Espírito Santo, né? Um cara avivado, bom de conversa, bom pastor. Aí, conclusão, ficamos lá. É a nossa igreja atual. Né? Agora, se eu não gostasse, eu ia ficar lá murmurando. Porque essa igreja... Não, eu tenho que caçar minha turma. Achar um lugar onde eu me encaixe. Aconselho você a fazer o mesmo. Tá bom? E aí, chegamos a Apocalipse. Para quem duvidava que a gente não chegava em Apocalipse em 4 dias. Então, todas as cartas foram escritas durante o livro de Atos, tá bom? Todas elas. As epístolas gerais da prisão e tal. E aí, então, nós chegamos em Apocalipse. Apocalipse narra os fatos que vão acontecer praticamente, a maioria deles pelo menos, após a volta de Jesus. Alguns antes, como tem as 7 igrejas, né, do Apocalipse, depois os fatos que acontecem imediatamente antes e depois da volta de Jesus. Eu espero que nós não estejamos aqui quando começarem a acontecer as coisas do Apocalipse. Tem gente que fica tão empolgado em querer saber. E como é que vai ser? Como é que vai ser? Tudo bem, a gente tem uma visão geral do que é o Apocalipse. Mas, tomara que nós não estejamos aqui para ver nada disso. Nenhuma das pragas, selos abertos, cavalo andando para lá e para cá, gafanhoto, cabeludo, tudo aquilo que diz lá no Apocalipse, que nós não estejamos aqui para ver. Mas o que nós esperamos é que nós estejamos preparados. As cartas nos dão as coordenadas para nós estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. E essa volta, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18. E 1 Coríntios, capítulo 15 também, fala que num piscar de olhos, Jesus Cristo vai voltar e nós seremos arrebatados. E estaremos primeiros mortos em Cristo,
ressuscitarão. Por lógica, né? Eles foram antes de nós, ressuscitarão primeiro. Eu uma vez li numa revista de escola dominical, encontrei esse embasamento em 1 Coríntios capítulo 15, que cada um de nós temos no nosso corpo uma semente. Essa semente, só Deus sabe onde ela está. Só Deus sabe a localização dela, por exemplo, a pessoa que morreu no mar, a pessoa que morreu queimada, a pessoa que morreu no deserto, as pessoas que morreram em toda parte e que eram servas do Senhor. E o Senhor sabe onde elas estão. E a partir da semente desse corpo, que muitas vezes a pessoa, esse corpo não presta para nada. Para mim presta, é muito valioso. Primeiro que ele é o templo do Espírito Santo. Segundo que é a partir dele que eu vou ganhar um novo corpo. Porque Jesus teve um novo corpo a partir do dele. Eu também vou ter o meu, você também vai ter o seu. Então, os mortos em Cristo, diz lá em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, tomara que a gente esteja vivo, seremos transformados num piscar de olhos e encontraremos o Senhor nos ares. E então estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus, não dá para a gente entrar em detalhes de escatologia, mas é só para a gente ir fechando o nosso assunto aqui. E aí, depois que nós estivermos com o Senhor, estaremos participando das bodas do Cordeiro e recebendo os nossos galardões, de acordo com as nossas obras. Diz a palavra de Deus. Quem fez obras para si mesmo, não perde a salvação, só não recebe galardão. Sabe, aquela pessoa que foi fiel, recebeu Jesus no seu coração e foi fiel na sua fé, ela é salva, mas não recebe galardão se andou se exibindo por aí. Mas quem fez o seu trabalho para a glória de Deus, vai receber galardão. Quem vai medir tudo isso, e som dos corações, é o Senhor Jesus. Então, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, para que você possa ser galardoado. E lá, nós estaremos na boda do Cordeiro, estaremos recebendo nossos galardões. Depois vão acontecer as coisas que estão no Apocalipse. Vai chegar um momento que nós voltaremos com Jesus, lá em Jerusalém, onde será instalado o milênio. E aí participaremos do milênio, mas já sem pecado, com o corpo glorificado. Reinaremos com o Senhor 1000 anos. Então, Satanás estará preso durante esse período. Depois de 1000 anos ele será solto, sairá para enganar as nações. Mas aí o Senhor Todo-Poderoso o destruirá, né? E ele então será lançado no lago de fogo com o falso profeta e a triunidade, que é o Satanás, falso profeta e a besta. Os três serão lançados no lago de fogo, tudo será terminado. Quem foi condenado, foi condenado. Quem foi salvo, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Maranata. Amém? Mas, ainda tem aqui um detalhe, que quem é que lembra desses sinais? Vamos lá. Hã? Missão. Muito bem. Já está tudo atrapalhado aqui, né? Resumo da Bíblia. Eu volto a falar para vocês, a Bíblia, estamos encerrando, tá? A Bíblia é um livro de uma história só. Ela vem desde Gênesis, vem sendo escrita, até vem a morte de Jesus, até Apocalipse, quando então a história se encerra. A Bíblia vai perder o seu valor como livro sobrenatural e nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora, presta atenção nessa frase. Nós vivemos e pregamos a missão, aqui ó, vivemos e pregamos a missão, mas pregamos a palavra de Deus entregue no decorrer da criação, queda e promessa, né? Essa é a nossa fala, que era o Antigo Testamento, à luz do que aconteceu no Evangelho, na expectativa do que acontecerá na nova criação. Então, nós estamos aqui em missão, pregando tudo o que aconteceu para trás, à luz do Evangelho, em função da nova criação, que será no arrebatamento da igreja. Essa é a nossa missão hoje. É o ponto em que nós estamos hoje. Então, é importante você entender o seguinte.
Posso? Tá tirando foto? Ok. Leia comigo essa frase. 1, 2, 3. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa, Jesus. Vamos terminar com esse vídeo. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto, que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus.